Convidamos o senhor Arthur Santini, da Ecore Energia Solar, para a sua apresentação. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Arthur Santini, eu sou diretor da Ecore Energia Solar e também da Outlet Solar, a mesma empresa do grupo. Além de ser diretor aqui na Ecore Energia Solar, eu também sou diretor regional do Quilowatt do Bem para todo o Noroeste Paulista, um projeto muito legal, um projeto muito bacana de energia solar. Além disso, também tenho uma vertente acadêmica, sou professor em algumas instituições, entre elas a Fundação Getúlio Vargas, que talvez seja a mais conhecida, autor de livro pela editora LCM, do Rio de Janeiro, e tenho aí um background, tenho uma experiência em algumas outras empresas de grande porte, principalmente na área de tecnologia, na área de auditoria, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre financiamentos e seguros. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre seguros e sobre financiamentos, agradecendo primeiro de tudo o convite aí do Grupo FRG para a gente estar falando sobre esse tema tão importante dentro do mercado fotovoltaico. Mas, antes de tudo, eu quero apresentar bem rapidamente um pouquinho da Ecore, né? Nós somos hoje uma importadora e distribuidora no mercado de energia solar, especialistas em MLPE, e um pouco da nossa estrutura aí. Hoje a gente tem mais de 200 colaboradores, 29 unidades B2B, que são escritórios comerciais que atendem o revendedor, o integrador, o instalador dentro desse mercado, né? Temos centro de distribuição por todo o país, uma grande aquisição nossa, aí, uma grande vantagem da Ecore é que a gente tem frota própria para poder entregar os nossos produtos, dá muito mais agilidade, muito mais conforto para quem está recebendo, e somos aí líderes e pioneiros na tecnologia, né, MLPE, que é aquela eletrônica de potência a nível de módulo, mas a gente não está aqui hoje para falar de coisa técnica, hoje o nosso tema aqui não é técnico, e antes de entrar no tema e para poder começar fazendo uma introdução, é importante entender que distribuir ele é uma parte do processo. Vocês vão ver que esse conceito ele vai se conectar ao longo da apresentação, porque existe dentro da cadeia de energia solar, né, uma série de etapas que precisam ser cumpridas até que aquele produto que nós estamos distribuindo chegue ao telhado do cliente, chegue à instalação do cliente final, que os instaladores, os integradores atendem por todo o Brasil. Todo esse processo começa por meio de pesquisa, né? Qualquer um de vocês que tenha curiosidade de digitar no Google aí uma marca de inversor, uma marca de painel, vocês vão perceber que existem centenas, milhares de marcas, e quais delas são realmente boas para o mercado brasileiro? Eu quero dizer qual delas tem aderência ao nosso mercado, em característica técnica, em características mercadológicas, em preço, em qualidade, por aí vai. Então, a primeira parte do processo que a Ecore faz aqui é uma parte de pesquisa, e a partir disso é que nasce conceitos de logística para como que a gente vai trazer, como que vai ser a licença. Como vocês sabem, muito material você precisa fazer teste laboratorial, Inmetro, enfim, existe toda uma parte de logística, de processos envolvidas, e a partir disso que realmente existe a negociação, o treinamento e a distribuição. Então, hoje, o nosso corpo de funcionários recorrentemente vai para o fabricante, faz treinamento para poder trazer esse conhecimento para dentro do Brasil e poder distribuir, poder vender esse produto da maneira correta. Então, como diz a musiquinha lá, né, cada um no seu quadrado, quando é feita uma venda de um sistema de energia solar, é necessário esse empresário, seja ele de qual área da cadeia ele for, de qual pedaço da cadeia de valor ele for, seja ele um distribuidor, importador, instalador, revenda, engenheiro, que faz especializada em projeto, é necessário essa pessoa entender que quando ela faz uma venda, ela está vendendo um bem que é muito durável. Um produto de energia solar, ele é um produto muito durável, né? E essa pessoa, nesse momento que faz essa venda, que conclui essa transação, ela está assumindo ali uma responsabilidade. E dependendo da visão, essa responsabilidade ela pode ser traduzida como risco, essa responsabilidade ela pode ser traduzida também como passivo, né? Uma palavra bem que o mercado cada vez mais está falando. E esses riscos, esses passivos, dependem de qual parte da cadeia você está. Então, existem riscos que são do fabricante, riscos que são do distribuidor, do revendedor e do integrador, e também riscos do cliente final, porque o cliente final, no momento em que ele escolhe, por exemplo,
olhando só preço e não olhando o valor, né, a gente sabe que ele está assumindo risco. O produto de energia solar não é um bem de consumo que a gente pode ir lá e trocar a qualquer momento. Então, também o cliente final está assumindo um risco no momento em que ele faz a escolha dele de compra. E aí, existem metodologias que nos ajudam. Pô, Arthur, você me trouxe um problema aqui, né? E como me ajuda a resolver esse problema? Existem algumas metodologias onde a gente consegue analisar esses riscos sob uma ótica de como tratá-los, né? E uma das mais conhecidas aí, o PMI, ele traz essas 4 variáveis que a gente pode ter com o risco, que é evitar o risco, transferir o risco, mitigar o risco ou simplesmente aceitar. Tudo depende de uma análise que a pessoa ali, seja ela, novamente, cada um no seu quadrado, né? Seja ela um distribuidor, um instalador, ela vai fazer. Alguns riscos simplesmente não podem ser evitados, né? Às vezes a gente tem que conviver com o risco. Às vezes ele não consegue ser evitado, mas você consegue transferir, ou você consegue mitigar, que é tentar controlar e diminuir aquele risco. Ou às vezes é um risco do impacto muito pequeno e uma probabilidade muito pequena de acontecer, a gente simplesmente aceita esse risco. E aí, o que é bacana? Essa mesma ferramenta, ela nos traz uma matriz bem interessante, tá? Que essa matriz, ela tem que eu recomendo todos os empresários da área de energia solar mapearem os riscos do seu negócio e tentar ir encaixando esses riscos nesses 4 quadrantes, aonde no eixo você tem ali, no eixo X, né, no eixo deitado, a gente tem a probabilidade desse risco acontecer, e no eixo vertical ali, né, no eixo Y, ele tem o impacto disso acontecer. Então, quer dizer, quanto mais para a direita você colocar o seu risco, maior a probabilidade desse risco acontecer. Quanto mais para cima ele tiver, né, quanto maior for o valor dele no eixo Y, maior é o impacto desse risco, né? Então, você vai encaixando dentro desses quadrantes e aí você vai decidindo o que você vai fazer com aquele risco. Evitar, transferir, mitigar e por aí vai. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Para que a gente possa contextualizar e poder tentar encaixar alguns desses riscos. E aí, tudo isso vai se conectar principalmente com a parte de seguros, né? Que a gente vai falar. Então, por exemplo, passivos de operação e manutenção. Existem vários passivos de operação e manutenção. Quando você presta um serviço de instalação na casa de um cliente, no comércio de um cliente, numa indústria, enfim, seja aonde for, a gente sabe que nem todos os empresários, e isso é normal, eles conseguem acompanhar 100% da obra dele, né? Então, ele pode ter ali algum funcionário que fez alguma coisa errada, que fez uma conexão mal feita, que crimpou um cabo de uma forma inadequada, enfim, né? E a gente sabe que ao longo do tempo existem vários riscos aí de operação e manutenção, que são muito associados à garantia de serviço. Então, por exemplo, você está colocando no seu preço que eventualmente você tenha que voltar no cliente para dar uma manutenção para alguma dúvida que ele tenha e por aí vai, isso é muito comum. Também a garantia de produto, né? Você está sendo claro com a garantia do produto que tem? Que a gente tem dentro de um sistema fotovoltaico vários componentes e cada um desses componentes tem garantias diferentes, né? Então, o painel vai ter uma garantia, inclusive garantias diferentes para potência e garantias diferentes para parte estrutural de um painel, inversores, microinversores, tudo isso daí tem diferença. Então, é importante deixar isso muito claro. Também alguns riscos trabalhistas, né? Por isso que é muito importante a parte de seguir as NR, segurança do trabalho, EPI, né? Também outras coisas que podem acontecer, como acúmulo de função e por aí vai. Enfim, risco trabalhista, a gente sabe que não só no ramo de energia solar, mas no Brasil é algo muito preocupante, é algo que todo empresário tem que ter mapeado. Talvez não dê para evitar 100%, porque o acesso à justiça ele é garantido na Constituição. O funcionário ele vai poder te acionar na justiça mesmo que você fizer tudo certo. E aí você, invariavelmente, vai ter que gastar tempo e vai ter que gastar dinheiro para se defender. Mas também passivos civis, principalmente em relação ao patrimônio e à vida daquele lugar ou daquelas pessoas que estão naquele lugar onde você está colocando o teu sistema fotovoltaico, mas também passivos em relação ao atendimento a clientes.
E aqui é importante ressaltar que passivos não necessariamente têm a ver com problemas que possam acontecer, problemas de instalação, defeito de produto, não, não é só isso. Mas vamos imaginar que hoje você tenha, por exemplo, 10 clientes instalados. Você é uma empresa que está há pouco tempo no mercado e você fez 10 instalações. Você tem uma probabilidade de 10 clientes te ligarem, ou com problema ou com dúvida. Essa dúvida pode ser uma dúvida simples, pode ser uma dúvida da conta de energia dele, que ele não sabe quanto que gerou, quanto que injetou e por que que veio aquele valor. Pode ser um problema, por exemplo, na companhia, que não creditou de maneira correta e você tenha que intervir, tenha que ajudar ele, né? Se você tem, por exemplo, 100 clientes, você cresceu um pouco mais e agora você está com 100 clientes, agora você tem uma probabilidade 10 vezes maior, né, desse cliente ligar. E quando você tiver 2.000? E quando você tiver 5.000? Enfim, né? Ao longo do tempo, esse passivo vai crescendo. A pergunta é, você está colocando isso no seu custo, né? Esse passivo, ele está mensurado? Então, essas ferramentas, elas ajudam. Identificar os passivos, colocar essa matriz, né? Então, essa matriz aqui, ela vai acabar te ajudando no dia a dia a falar o seguinte, ó, esse risco aqui eu quero aceitar, não vou fazer nada contra ele. Esse eu quero mitigar, esse eu quero transferir. Enfim, isso é uma decisão do empresário. O importante é que você gaste um tempo fazendo isso. Aliás, invista um tempo fazendo isso. E aí você pode falar assim, pô, Arthur, mas será que isso acontece, né? Será que esse tipo de passivo, esse tipo de problema vai acontecer? Existem inúmeros exemplos que eu poderia trazer para vocês aqui, mas eu trouxe um exemplo aqui de um estudo feito na Itália, tá? Um país mais avançado em relação ao fotovoltaico, né? Eles começaram o fotovoltaico antes da gente, mais avançado nesse sentido. Esse daqui é um estudo que ele fala de incêndios, né, problemas de fogo que tiveram em usinas fotovoltaicas, não necessariamente causados por fotovoltaico. Ele pode ter sido, sim, causado por fotovoltaico, mas às vezes ele pode ter sido não mitigado pela questão do fotovoltaico. O bombeiro já sabendo desse problema, e, por exemplo, se você não estiver usando uma tecnologia MLPE ou um dispositivo de segurança como o Rapid Shutdown, você simplesmente não pode combater o fogo, né, jogando água num sistema que não vai se desligar. E aí vocês podem ver uma curva muito brusca de crescimento desses incêndios, principalmente no ano de 2012. Quando isso começou a acontecer muito, a gente sabe o mercado que acontece, ele se autorregula, né, e aí vem uma norma aí, ajuda na segurança daquilo ali. Então, isso aconteceu em outros países, e muito possivelmente vai acontecer no Brasil também. Então, qual que é o olhar aqui, né? O olhar existe o risco, e por meio dos seguros, porque o que o seguro ele é? Ele é uma transferência desse risco. E aí existem vários tipos de seguro. Seguro de risco em engenharia, seguro de instalação, seguro de mão de obra, enfim, existem vários seguros, até seguros de geração de energia já estão aparecendo no mercado. E o olhar aqui é o quê? Agora você tem uma nova fonte de receita. Por quê? Porque esse seguro ele não precisa necessariamente compor o seu custo no sentido de diminuir a sua margem. Ele pode compor o seu custo por você vendendo isso como um adicional. Porque, como eu disse agora lá atrás, sim, o cliente final, no momento em que ele compra, ele também está assumindo um passivo. Principalmente se naquele momento ele está comprando simplesmente pelo preço, ok? Então, aqui o grande olhar é em relação à fonte de receita. Transformar seguros em fonte de receita, e a gente vê que quem tem feito isso no mercado tem tido um grande sucesso. E aí, né, falando em outros olhares, né, a gente pode falar um pouco sobre financiamento, porque, na verdade, o que o financiamento é? Ele é uma forma de facilitar a venda. Um produto de energia solar, todo mundo sabe, não é uma coisa extremamente barata, né, que todo cliente vai ter ali o dinheiro na mão e vai colocar e vai pagar à vista. E isso é normal, tá? No mercado. Então, por exemplo, se você pega bens de valores parecidos, veículos, casas, a gente sabe que acaba sendo só uma parcela dos clientes que pagam isso de forma à vista. Muitas vezes ele até tem o dinheiro, mas não compensa para eles desembolsar tudo isso de uma vez. Então, qual que é a visão aqui em relação ao financiamento? Facilitar a venda. E aí eu preparei 3 exemplos para vocês, de uma conta simples. Vamos imaginar o seguinte, tá? O cliente tem uma conta de energia de R$1.000, a parcela de financiamento dele que você simulou, seja num banco público, num banco privado, deu lá R$1.200,
tá? São números bem factíveis para o mercado atual. E a energia que esse cliente vai gerar ali é de R$900 por mês, por exemplo. O que a gente chega na conclusão? Todo mês ele tem um desembolso de R$1.000 de energia, que ele vai gastar, faça chuva ou faça sol, né? Isso ele vai ter que gastar. Só que se você coloca uma parcela de 1.200 com o sistema gerando 900, o fluxo de caixa real dele vai ser de R$300. O que eu quero dizer? Ele tinha uma conta de 1.000 que vai se transformar numa conta de 100. Isso, lógico, falando de médias, tá, pessoal? Sempre energia solar falando de médias. Ele vai transformar R$1.000 em R$100, só que ele está adicionando uma conta de 1.200 com o banco, com a instituição financeira que ele escolheu. Então, na verdade, o que ele está adicionando de fluxo de caixa? R$300. Só que é importante falar que é R$300 por um período, né? Não é R$300 que ele vai adicionar para sempre. Hoje, a maior parte dos financiamentos giram em torno aí de 5 anos, né? Principalmente os financiamentos privados, alguns públicos aí chegando a 9, 7, 12 anos, né? Mas aquele cliente ele vai ter um tempo determinado de adicional de fluxo de caixa. E a dúvida é como você está apresentando essa proposta. E eu coloquei aqui 3 formas de apresentar. Você pode apresentá-la com o valor cheio, então vamos imaginar, por exemplo, que esse sistema aí vai custar R$72.000, isso é uma forma de apresentar. Uma segunda forma de apresentar é você apresentar o valor do financiamento para ele, então, por exemplo, 60 vezes de R$1.200. Só que uma terceira forma também de você apresentar é você apresentar mostrando essa conta para ele. É lógico que no quadradinho aí tá só um pedacinho, né? Tá só os 60. Lógico que você vai ter que explicar para o cliente, porque ele não vai efetivamente pagar 60 vezes de R$300. Mas se você tiver a oportunidade de explicar para ele e mostrar, é muito possível que o cliente entenda. Então, podem ver que as três situações elas estão mostrando exatamente a mesma coisa, né? O que muda é exatamente você ter esse feeling e essa forma de passar para o cliente, lógico, sendo sempre o mais transparente possível, sendo sempre o mais correto possível e explicando para o cliente. Faz parte do nosso, o nosso papel, né? Faz parte da nossa responsabilidade num mercado emergente como o de energia solar e em crescimento, a gente ajudar a educar o mercado, né? Então, a dúvida, né? Você vende energia solar? Você vende só produto? Você vende produto seguro? Você vende produto seguro e financiamento, né? E aí eu recomendo aqui, não é a ideia falar sobre técnicas de venda, mas procurem sobre uma técnica de venda que chama upselling, muito legal, que encaixa muito com energia solar, que é você ir oferecendo camadas e você ir oferecendo adicionais para aquele cliente. Isso, no final, vai trazer o quê? Um aumento do ticket médio para a tua empresa. A ideia é transformar tudo isso que é problema, tudo isso que é passivo, que eu falei aqui, tudo isso que é responsabilidade, em itens de venda, em receita para a sua empresa, ok? Então, pessoal, esse é o recado, tá? A respeito de seguros, a respeito de financiamento. Eu não expliquei seguro, eu não expliquei financiamento, exemplos, mas eu peguei o conceito por trás e como transformar isso em receita para a sua empresa. Preciso só de mais alguns segundos da sua atenção, como a gente está no Fórum GD aí Sul, eu não posso deixar de falar um pouquinho a respeito da nossa estrutura no sul do país, né? Centro de distribuição em Itajaí, a gente tem unidades, escritórios que atendem você em Joinville, Curitiba e Maringá. Também temos um departamento comercial específico no sul, toda a estrutura, toda a logística, todo o suporte técnico para te atender. Vou deixar aqui, para quem quiser tirar um print, quiser tirar uma fotinha, todos os nossos contatos que estão na região sul, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ótimo dia, tarde ou noite para vocês. E tendo qualquer dúvida, qualquer necessidade, estamos 100% à disposição. A Ecore está aqui para servir o mercado da melhor forma possível. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Agradecemos o senhor Arthur Santini, da Ecore Energia Solar, por sua apresentação.